Hoje, nós vamos conversar sobre o Fundo Imobiliário Pátria Logística, fundo imobiliário da gestora Pátria, gestora essa que foi adquirida em 2022 pela VBI, um fundo com imóveis de qualidade, pagando um dividendo anual bem alto para um fundo de tijolo, 10% ao ano num fundo de qualidade, que é de tijolo, ou seja, tem um potencial para um crescimento orgânico dessa renda, mesmo que obviamente bem mais lento do que o que a gente pode esperar de uma ação, num cenário em que a Selic está em 11,25 e ainda em processo de queda, é de cara atrativo. Mas esse é um fundo que também exige uma certa atenção do cotista, e a gente vai falar de tudo isso hoje. E fica até o final, que é lá que a gente calcula o preço justo dele com diferentes métodos de valuation. Se gostar do vídeo, não deixe de dar aquele like, se inscrever no canal. Se gostar muito, é lá no Apoia-se que você pode fazer sua contribuição com a gente. E também é por lá que você assina o nosso site de valuation para se livrar dos anúncios e liberar todos os métodos. Mas sempre vamos contar com métodos gratuitos, então espero que você venha visitar o nosso site. Apesar da recente recuperação na cota do fundo, ele segue sendo um dos fundos imobiliários de tijolo, especificamente logística, mais apertados no momento atual. Existem sim outros FIIs logísticos que até estão com um desconto bem maior que o dele, porém esses, na minha opinião, não chegam nem perto da qualidade dos imóveis ou da gestão do PATL11, que vem atualmente aqui com um PVP de 0,7, indicando 30% de desconto da cota do fundo sendo negociada a mercado nesse momento em relação ao seu valor patrimonial. E, dada a qualidade dos imóveis, esse valor patrimonial tem potencial de subir ainda mais conforme as reavaliações forem ocorrendo. O fundo vem pagando 60 centavos por cota, tendo visto uma inadimplência aqui em junho que retraiu esse rendimento para 54 centavos. Mas isso durou apenas um mês. Mesmo com esse mês na conta, a gente segue com um dividend yield acima dos 10% nos últimos 12 meses. Um fundo, inclusive, que veio aumentando seus rendimentos organicamente até então. Apesar disso, é bom a gente saber que esse rendimento pode vir a cair, uma vez que o seu resultado recorrente ficou em 50 centavos no último mês. Mas calma que já já a gente vai chegar nos alertas e pontos de atenção desse fundo, seus principais riscos e tudo mais. Na sua vacância histórica, a gente vê que ela vem bem baixa recentemente. Em junho, a inadimplência física subiu de 1% para 6%, mas já voltou a cair, estabilizando aqui atualmente nos 4%, mostrando uma certa resiliência desse portfólio, que é de fato de se esperar, já que estamos falando de imóveis de qualidade, boas localizações. A tendência é que, de fato, a troca de inquilinos seja mais rápida do que num imóvel de menor qualidade e menor demanda. Sua taxa de administração é de 1,13%. Eu não gosto muito quando passa dos 1%, mas infelizmente esses fundos que cobram apenas 1% ainda são um pouco raros. Considerando que esse não cobra nem taxa de performance, eu aceito essa taxa de administração. E em relação às alternativas que a gente vê nos FIIs, de fato, não é uma taxa tão abusiva. Aqui a gente vê os imóveis do fundo, esse de Itatiaia é sem dúvida o maior deles, mas ele também conta com um bem relevante, grande também, não tanto quanto Itatiaia, mas grande também em Ribeirão das Neves, e outros dois imóveis bem menores, cada um mais perto aqui dos 20 mil metros quadrados, que são localizados em Jundiaí. No Itatiaia, que é o maior imóvel do fundo, está localizado no Rio de Janeiro, mas não na cidade do Rio. A gente não precisa trazer os conceitos que a gente tem de que o Rio de Janeiro é um local arriscado para imóveis corporativos ou de renda urbana para a nossa análise do PATL, porque no setor logístico, os imóveis no Rio têm esse propósito de distribuir os bens vendidos pelas empresas, e a localização de Itatiaia fica num ponto próximo a Minas, São Paulo e Rio, sendo um ponto de escoamento para todos esses três estados, o que é mais um reforço da qualidade desse imóvel, dada a sua localização. E especificamente no setor logístico, bom, o Rio de Janeiro é uma cidade de economia muito grande, claro que não tanto quanto São Paulo, mas ainda é uma economia forte, e metropolitana. Então é muito difundido o hábito de compras online e esse tipo de coisa. Se tem um tipo de imóvel que eu não me incomodo de ter no estado do Rio de Janeiro, é exatamente o logístico. Um ponto a ressaltar é que mesmo ele tendo os riscos que eu vou citar mais à frente, tem um que ele não corre. Esse fundo praticamente não tem nenhuma obrigação, sem nenhum passivo por aquisição de imóveis ou securitização. Ele até tem aqui os outros valores a pagar, mas que são um passivo bem pequeno de 1,4 milhões em relação a um patrimônio de 490. Então, no aspecto de alavancagem, esse fundo imobiliário possui um risco bem baixo. A gente está falando de um FII que opera com imóveis classe A
e que tem a maior parte dos seus contratos no formato atípico. O contrato atípico, ele traz vantagens e riscos. A principal vantagem é a proteção do dono do imóvel, onde, se um inquilino quiser sair antes do fim do contrato, esse terá que arcar com os aluguéis que ainda faltam nesse contrato. Esse modelo, sem dúvida, traz segurança ao fundo enquanto o contrato for ativo, mas também traz riscos no momento que esse acabar, já que como esses contratos atípicos tendem a ser mais longos, existe a possibilidade de a gente ver o que aconteceu com o BBPO, por exemplo, que quando os contratos foram acabando, o aluguel praticado no mercado era menor do que o valor que ele vinha recebendo, e para conseguir novos inquilinos, teve que abaixar esses valores, afetando o rendimento e distribuição do fundo. E como em 2026 a gente vai ter aqui 64% dos contratos vencendo, a gente tem sim o primeiro grande risco. Porém, o mercado logístico tem tido boa demanda e os hábitos de compra online seguem cada vez mais fortes, em especial nas grandes cidades. Então, dado o setor dos imóveis do fundo, eu acho que existem boas chances de, mesmo com esse vencimento largo que vai acontecer em boa parte do fundo, a gente tenha renovações ou pelo menos uma rápida troca de inquilinos. Quando eu digo rápida, ainda pode demorar alguns meses, talvez até semestre. E, por isso, podemos ver sim, alguns meses nesse momento, a distribuição um pouco mais apertada. Mas isso mais lá para 2026. Até lá, a Selic já continuou caindo e talvez, mesmo com um yield menor, ele ainda esteja atrativo em relação às opções que a gente vai ter na renda fixa atrelada à Selic ou ao CDI, por exemplo. Eu tenho que citar também que esse é um fundo bem pequeno, conta com apenas 4 imóveis e que, apesar deles terem qualidade, ainda mais considerando a diferença do tamanho dos imóveis, a gente tem uma enorme concentração por imóvel, onde os dois maiores representam juntos 88% do fundo. E apesar de um deles contar com 3 inquilinos, ainda temos também uma grande concentração por inquilinos. Além disso, tirando o BRF e Xerox, eu desconheço essas empresas que são inquilinas do fundo. Devido a essa concentração e a ter empresas fora da bolsa como inquilinos, a gente tem que olhar sim com esse fundo como possuindo um certo risco mais elevado. E se a gente decidir colocar ele na nossa carteira, a gente não pode dar um lugar de protagonismo para ele, como a gente poderia dar a um HGLG, a um HGRU, a um ALZR ou outros FIIs com imóveis de qualidade, mas que também possuem uma diversificação adequada. E agora, tendo em mente todos esses principais riscos e potenciais do fundo e tendo uma ideia do que a gente pode esperar, a gente vai partir para o valuation, onde vamos de fato descobrir até quando está confortável da gente comprar esse fundo. E depois, é claro, minhas conclusões sobre o ativo. A gente já viu que ele vem pagando seus 60 centavos já há bastante tempo com certa estabilidade, porém que o seu rendimento base não é tão elevado. Então, eu vou estimar uma pequena queda, dizer que ele consiga pagar em média 55 centavos por mês, que em 12 meses somaria R$ 6,60. Eu até acho que ele tem possibilidade de pagar um pouco mais do que isso, porém, eu gosto sempre de ter um certo conservadorismo nas minhas expectativas. Como a gente está falando de um fundo imobiliário, a gente não pode estimar uma taxa de crescimento enorme. Eu vou colocar 1,2% como minha estimativa de crescimento, e 10% de taxa de desconto, como já é de praxe aqui no canal. Dessa maneira, a gente chega ao preço justo dele aqui nos R$ 75,90. Ou seja, mesmo reduzindo o que ele vem pagando de dividendos, a gente ainda tem que ele tá com desconto, sendo negociado atualmente aqui nos R$ 71,00, e o nosso primeiro método nos indicando que o seu preço justo está mais para os 76. Mas vamos aqui para o desconto de fluxo de dividendos, onde eu vou estimar os mesmos 1,2% de crescimento, com 1% de crescimento para perpetuidade e 8% de desconto perpétuo. E dessa forma a gente chega num preço justo até um pouco mais alto de R$ 78,34, trazendo a média dos dois aqui para R$ 77,12. Então eu acredito que seu preço justo esteja de fato aqui entre seus 76 e 79. E estaria confortável de comprar talvez até uns 80. Ou seja, no momento atual, a gente ainda tem alguma margem de segurança para comprar esse fundo imobiliário. Considerando a qualidade dos ativos presentes nele, esse me parece o único fundo que eu considero de fato interessante que está com um grande desconto patrimonial. Esse desconto pode se dar por alguns motivos. Primeiro, porque vai ter uma enxurrada de vencimento de contratos
em 2026 e o mercado se adianta a isso, mas também porque esse é um fundo que está meio paradão, a Pátria foi adquirida pela VBI, aí agora a CSHG também foi para a VBI, e tem muita gente especulando o que pode acontecer com esse fundo, será que ele vai ser integrado ao HGLG, será que ele vai ser integrado ao LVBI? E de fato ele é um fundo mais parado, ele fez seu IPO em 2020 e não fez nenhuma outra emissão depois disso, que é mais um dos fatores que leva as pessoas a pensarem que esse fundo pode ser incorporado por um outro. Eu, particularmente, acho que pelo menos no curto prazo esse é um movimento um pouco mais difícil de acontecer, exatamente pelo grande desconto com o qual o fundo se encontra. Eu não acredito que os cotistas desse fundo estariam dispostos a vender pelo preço atual. E, ao mesmo tempo, os fundos que poderiam incorporar esse provavelmente também não vão querer pagar acima do valor de mercado dele atualmente. Então, pelo menos até essa discrepância se fechar, eu não imagino que a gente vá ver esse movimento. E, na verdade, mesmo que aconteça, não é um problema, porque tanto o LVBI quanto o HGLG são bons fundos. E vamos aqui, então, para o comentário macro dessa semana. Eu sei que alguns de vocês estão sentindo falta, e agora, nessa semana, o Ibovespa subiu mais um pouquinho, então ele meio que caiu, veio aqui para essa média móvel, nem chegou a encostar nela e já está se recuperando, continua mostrando força. De oportunidade, eu vou citar a Taesa, que rompeu essas duas médias móveis, até numa perspectiva técnica, como ela acabou de romper essas duas, ela até pode cair um pouco mais abaixo dos 11,70, abaixo dos R$12 eu considero ela já interessante, então na minha opinião, estamos com oportunidade. E vou citar também a Irani, que deu uma despencada essa semana de 8,51%, vindo para baixo dos R$10 aqui nos 9,35. Se você quiser, já tem vídeo de análise. Lá você pode ver o preço justo que eu calculo dela, a partir de quanto eu acho interessante. Considerando a queda, fica mais interessante ainda a gente entrar na Irani nesse momento. E Klabin, aos 4,35 também, acho interessante, não super barata, mas um bom preço, uma boa entrada. Considerando o patamar do Ibovespa, tá ótimo. Nas criptomoedas, essas 2 últimas semanas que eu não fiz o comentário macro, a gente subiu muito, né? Superamos os $50 mil, batemos até os 52, 53 e alguma coisa. Nessa semana estamos caindo um pouco mais, mantendo o patamar dos $50 mil acima. Estamos inclusive aqui nos 51 mil, então bastante força no Bitcoin. E, apesar de eu gostar do ativo, acreditar que ele seguirá subindo, acabou de dar uma esticada. Não é o momento de comprar, na minha opinião. E lá fora, o S&P 500 segue subindo, segue renovando máxima histórica, até porque, muito puxado pelas empresas de tecnologia, Nvidia aí veio arrebentando com os resultados, continuou superando as expectativas. Eu já achava que as expectativas estavam altas, mas ela superou mesmo assim. É realmente absurdo o movimento de alta que está ocorrendo com a Nvidia. Quem tem na carteira está aproveitando muito esse momento. Lá fora, de oportunidade, eu acho que o Realty Income ainda está num ponto interessante de entrada. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Bons investimentos e até a próxima!